Nós temos o desafio de conquistar a cidade com o chamado do amor. E esse é o tema da mensagem de hoje. Conquistando Palmas com o chamado do amor. Nós temos que olhar para essa situação, olhar para as pessoas com amor. Não com julgamento, mas com amor. O amor de Deus, aquele amor que nos constrange. Nos constrangeu de tal forma que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo errados, Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. E esse sacrifício não pode passar despercebido por nós, não pode ser em vão. Muitos têm negligenciado isso. Atos capítulo 2, versículo 46, diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você conhece uma igreja assim nos dias de hoje? Essa igreja que tem um grande ajuntamento, a gente participa do grande ajuntamento, mas a gente está de casa em casa, partindo pão, falando do amor de Jesus, e Deus tem acrescentando as pessoas que estão sendo salvos. A nossa igreja é essa igreja nesse dia. Nós vivemos nessa cidade de casa em casa, e nós temos o desafio de levar a mensagem salvadora, a mensagem redentora, àqueles lares que ainda não têm essa verdade, que não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Nós somos uma igreja relevante na cidade. Hoje nós somos uma igreja em torno de 1.500 membros. Palmas é uma cidade nova, tem 27 anos, um pouco, em média de 300 mil habitantes. E nós temos um desafio de alcançar essa cidade. E para que isso se cumpra, Deus quer contar com você. Deus quer contar com a sua casa. É de casa em casa partindo o pão, e o Senhor vai acrescentando aqueles que estão sendo salvos. Mas primeiro Deus quer fazer uma obra de transformação na suma vida. Deus quer fazer uma obra de transformação no seu casamento, relacionamento com os seus filhos, para que Ele possa usar você. Para que Ele possa, de uma forma muito especial, colocar pessoas no seu ciclo de relacionamento, no meio de sua família, para que você possa cuidar. Uma grande igreja, ela é formada com discípulos saudáveis. E como discípulo saudável que você tem que influenciar as pessoas com o amor. Todos os que vivem com você, todos que estão ao seu redor, têm que ser impactados pelo amor de Deus exalado através da sua vida. Marcos capítulo 12, versículo 30 a 31, traz os mandamentos. E se você observar 2 mandamentos, resume os mandamentos. Lá diz o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eu vou repetir. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o maior mandamento. E semelhante a esse é o segundo mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Quando Deus nos criou, querido, Ele nos fez levando em conta a integridade das nossas relações. O que iríamos desenvolver, o que iríamos falar, o que iríamos fazer, é para ser conforme o propósito dEle. O pecado contaminou o homem. Mas, infelizmente, nossa inclinação ela está muito para fazer aquilo que desagrada a Deus, e não aquilo que agrada a Deus. Nós temos que viver esse amor, amar o próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu não quero de ruim para mim, eu não posso desejar para o próximo. Mas hoje nós corremos de uma forma desenfreada, com o propósito de tirar o dinheiro do bolso do próximo e colocar no meu de alguma forma. Nós queremos levar vantagem em tudo. Tem-se uma história de que tem um jeitinho brasileiro aí, de que tudo resolve, de que tudo dá certo. E nós temos que romper com isso. Isso é coisa do inimigo para que possa infiltrar a nossa casa e contaminar toda a nossa família. Como anda as suas relações pessoais? Você com seus filhos, você com seu pai, você com seu cônjuge. Como anda as suas relações com os seus vizinhos, no seu local de trabalho? Como anda as suas relações? Você já pensou sobre isso? Nós vamos sair daqui nessa noite desafiados a rever as nossas relações, a rever se nós estamos verdadeiramente vivendo o Cristo em nós. A palavra do Senhor diz que nós somos pequenos Cristos. Cristo vive através da minha vida, Ele vive através da sua vida e nós levamos isso a outras pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e têm que se inspirar de alguma forma a servir a esse Deus, a querer também esse Deus em suas vidas. O mundo está sedento, as pessoas estão sedentas de Deus, as pessoas estão perdidas. Nós temos tantos casos de homossexualidade, tantos divórcios, tantos casos de pessoas se distanciando da presença. Eu estou falando dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. Muita coisa ruim acontecendo.
Porque as pessoas não têm clamado ao Senhor, não têm buscado ao Senhor, têm flexibilizado princípios, têm flexibilizado valores. Quando se chama na igreja, pessoal, nós estamos precisando de gente aqui para trabalhar no estacionamento, para trabalhar no trilhar, a gente não se envolve. Nós criamos uma cultura na igreja consumeirista, onde a gente só vem à igreja para receber. Domingo, eu estou na igreja. Mas durante toda a semana, parece que a gente se esquece de que somos embaixadores de Cristo, né, na terra, e temos que fazer a vontade dele, temos que viver conforme aquilo que fomos chamados. Nós fomos chamados para ser sal e luz na terra. Nós fomos chamados para servir a esse Deus. Você precisa fazer do seu lar uma extensão da igreja, querido. A sua casa tem que ser um lugar de restauração. A sua sala, o sofá da sua sala tem que ser um lugar onde as pessoas são acolhidas. E ali elas ouvem o amor de Deus, ali elas sentem o amor de Deus na tua vida. Ali elas presenciam a ação de Deus. E a palavra do Senhor diz que é Ele quem acrescenta aqueles que estão sendo salvos. Nós temos que ter a sensibilidade para olhar ao nosso redor e ver que as pessoas do nosso ciclo de amizade estão sofrendo. Estão sofrendo pela falta de Deus. Estão sofrendo pela falta da verdade. A palavra do Senhor diz que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós muitas vezes nos deixamos levar pela emoção. Muitas vezes nós queremos uma religiosidade, um sistema religioso onde alguém impõe a mão sobre a minha cabeça e aquele mal todo sai, vai embora e pronto, agora eu estou livre. A verdade que liberta é através dos relacionamentos. A verdade que liberta é através da disposição em ser um instrumento de bênçãos na mão de Deus. Não tem nada místico nisso. Não estou negando o exorcismo, expulsar demônio, mas o que liberta você não é expulsar demônio da sua vida. O que liberta você é a verdade entrando na sua vida. É a verdade entrando no seu coração. É a leitura da palavra de Deus. É você crescer nessa graça e nesse conhecimento. É a verdade que liberta. O evangelho flui com mais facilidade quando criamos relacionamentos significativos, autênticos e saudáveis. Se esses relacionamentos ficarem estagnados, geram uma instituição. O pastor Robert Lai, quando ele esteve aqui, ele falou que nós deixamos de ser uma igreja movimento, essa em Atos capítulo 2, versículo 42, e passamos a ser uma igreja monumento. As pessoas deixam de viver no dia a dia o cristianismo, deixam de viver no dia a dia relacionamento intenso com Deus, e no domingo vai à igreja para fazer um descarrego, um desencargo de consciência. Não, eu fui à igreja domingo, eu estou tranquilo agora a semana toda. E nós deixamos de ser essa igreja movimento, onde na segunda-feira Deus restaura casamento, onde na terça-feira Deus opera milagres, na quarta-feira Deus age na vida do seu filho, e tudo isso através dos lares, através dos relacionamentos. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. A vida da igreja não pode ser separada do mundo em nossa volta. Ou seja, nós precisamos trazer o equilíbrio, fazer a diferença onde estamos, não perder as oportunidades. E isso só é possível através dos nossos relacionamentos. Não existe uma fórmula mágica para isso. Muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação difícil, a gente fala assim, não, eu vou pedir para o meu pastor orar por você. Não, eu vou chamar o meu pastor, então leva até a igreja, que lá na igreja vai ter alguém que vai orar por você. Enquanto você é um instrumento de Deus para ministrar na vida daquela pessoa. Nós pregamos aqui nessa igreja que os pastores, os líderes, são capacitadores, mas que cada membro, cada crente é um ministro do Senhor. Amém, igreja? Você é um ministro do Senhor? Diz amém. Você tem que ministrar a vida onde você está plantado. Você tem que ministrar a vida no seu local de trabalho. É ali que Deus quer operar. É ali que Deus quer fazer milagre de restauração, através do seu testemunho. Quando Deus escolheu alguns para discípulos, para apóstolos, se você for fazer uma análise de quem eram essas pessoas, eram pessoas ruins, eram pessoas difíceis, mas eram pessoas que ouviram o chamado de Deus e falou, Senhor, eis-me aqui. Senhor, estamos juntos. E foram trabalhados em seu caráter, foram trabalhados na sua forma de viver. E impactaram o mundo. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele quer trabalhar a nossa personalidade, para que Ele possa, através das nossas vidas, impactar essa cidade. Bill Hybels diz que a igreja local é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. E quem é a igreja? Senão eu e você. A igreja não é uma organização. A igreja ela é um organismo. E esse organismo ele é vivo. Ele tem que crescer e tem que se multiplicar. Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos, através da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida,
a esperança para essa geração que está perdida, a esperança para esse mundo que está caído. Nós somos a esperança do mundo, a igreja é a esperança do mundo. Nós somos portadores dessa verdade que liberta, essa verdade que transforma. Esteja preparado para algumas mudanças que virão, queridos. Jeremias capítulo 2, versículo 36, pergunta o seguinte: por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Esse versículo aí tem que falar muito alto aos nossos ouvidos. Nós confessamos Jesus como Senhor, nós levantamos a mão aqui na igreja, e a transformação que Deus quer fazer em nós, muitas vezes nós não aceitamos. Aí a pergunta é essa: por que você não leva a sério as mudanças que Deus tem feito na sua vida? Por que você não leva a sério as mudanças que Deus tem feito ao seu redor? Por que você não leva a sério o seu chamado para servir ao Senhor, para ser luz, para ser sal? A situação em Israel naquela época era decadente. E hoje, qual é a nossa situação? Decadente. Mas Deus conta com profetas dessa geração. Deus conta com homens e mulheres que têm a sua vida no altar do Senhor para fazer diferença nessa geração, para alcançar essas pessoas que estão perdidas. A nação de Israel não levou a sério as mudanças que Deus estava fazendo, por isso sofreu as consequências da sua dúvida e da sua infidelidade. O mundo mudava na época de Jeremias, mas hoje tem mudado muito mais rápido do que naquele contexto. Nós não podemos estar em 2017, querido, e usar as estratégias do século passado. As mudanças que aconteceram na igreja, nessa igreja, nesse BAPA, a Segunda Igreja Batista em Palmas, para muitos foi difícil de acompanhar e afastaram de alguma forma da igreja. E muitos que estão aqui hoje ficam questionando: por que isso? Até hoje tem gente que questiona assim: por que pequeno grupo? Meus queridos, pequeno grupo foi a ferramenta que Deus deu à igreja primitiva, para que dentro dos lares fosse um local de transformação. Pequeno grupo é a ferramenta que Deus deu para a nossa igreja hoje, para que nós possamos alcançar essa geração. Esteja preparado para as mudanças, não questione aquilo que Deus está fazendo. O seu papel, meu querido, é de fazer diferença, o seu papel é de se colocar como atalaia do Senhor, de orar, de clamar, de abençoar os seus líderes, abençoar os seus pastores e abençoar essa comunidade, essa geração, essa cidade. Pessoas que prosperam são pessoas que mudam, que não as pessoas que não se atualizam ficam para trás. As pessoas que não se atualizam ficam para trás. Quando entendemos que a igreja é um organismo, nós compreendemos então que ela tem a capacidade de promover mudanças significativas e positivas. E a pergunta que eu faço para você é assim: você está preparado para mudar? Você está preparado para que Deus possa mudar a sua vida? Para que Deus possa mudar muitas vezes o seu entendimento? Para que Deus possa transformar o seu entendimento? Para que você possa compreender a dimensão daquilo que Deus quer fazer? Planeje essa mudança em sua vida. Mudar é sinônimo de vida. Quem não muda, atrofia e morre. Um organismo vivo precisa de mudança, que é simplesmente essencial à vida. Ao mudar, esteja preparado já para próximas mudanças, porque o mundo ele é mutante, ele não para. A sociedade ela é mutante, ela não para. Valores e princípios têm que ser preservados. Nós não podemos abrir mão de valores e de princípios, mas métodos eles são mutáveis. Métodos eles podem ter alteração para que o propósito seja alcançado. Mudanças não podem ser realizadas eficazmente, queridos, sem oração. As mudanças que Deus quer fazer na sua vida, ela vai acontecer através desse canal de comunicação entre você e o seu Deus. Oração é falar com Deus. Você fala com o seu Criador através da oração. Deus fala com você através da leitura da palavra, Deus fala com você através de pessoas, mas o seu canal de comunicação com Deus é a sua oração. Nós devemos ser homens e mulheres comprometidos com a oração. Nós devemos ser homens e mulheres comprometidos em ouvir e entender aquilo que Deus quer fazer em nós. Deus não quer religiosos, Deus não quer pessoas frequentadores de igreja, Deus não quer pessoas consumistas de religião. Deus quer pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Deus quer pessoas comprometidas com esse evangelho que possa fazer diferença nessa geração. Para isso precisamos entender o ambiente que essa igreja foi chamada para servir. Os desafios da rua onde você mora, os desafios de dentro da sua casa, os desafios do bairro que você mora e os desafios dessa cidade.
para que possamos corresponder aos anseios das pessoas, para que possamos corresponder, porque as pessoas estão vivendo no mundo, mas elas sofrem muito, elas estão carentes, elas estão sedentas do Evangelho, e nós somos a mensagem que Deus quer levar a essas pessoas. Lembre-se que Deus foi em ambientes difíceis, desafiadores, foi onde Jesus andou levando a palavra de salvação. Mas muitas vezes nós queremos nos isolar na zona de conforto e não queremos ir, nós não queremos orar, nós não queremos colocar a mão no bolso e contribuir com aqueles que vão. A igreja do Senhor foi criada para crescer em meio a mudanças radicais no nosso ambiente. Nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos nos conformar a ouvir a ver um vídeo desse aí e ficar alheio a tudo isso que está acontecendo. Deus quer que nós venhamos a fazer diferença. O chamado que nós temos é para gerar discípulos à imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Atos capítulo 8, versículo 35, diz que Filipe, então, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Eu pergunto para você, você tem boas novas de Jesus? A carruagem está passando, Filipe corre atrás, é questionado acerca de Deus, fala do amor de Deus, em seguida o eunuco é batizado por Filipe. Você tem esse desafio em sua vida? A carruagem está passando, as pessoas estão passando pela sua vida. Você correr atrás dessas pessoas, falar do amor de Deus, caminhar com elas e levá-las ao batismo, levá-las a uma experiência real com o Senhor. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Nós fomos chamados para fazer discípulos do Senhor Jesus. Nosso compromisso é levar Jesus a essas pessoas. Nosso compromisso é com Jesus e não com homens. O seu compromisso é com o seu Deus, meu irmão. E como resultado direto desse evangelismo, gerar discípulos saudáveis de forma natural. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, traz a grande comissão. Diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu pergunto para você, para quem que é esse chamado? Portanto, vão e façam discípulos. Esse chamado ele é para mim, esse chamado é para você. Quantos discípulos você tem? Hoje, você está investindo em quem? Para ser seu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, caminhando com você. Você tem dedicado a sua vida a fazer a vontade de Deus, ou você está preocupado apenas com as suas vontades, os seus interesses, e tem negligenciado o chamado de Deus? Portanto, vão e façam discípulos. Quando pensamos em um âmbito natural, na vida é como um bebê. O seu discípulo ele é como um bebê. Passa pelo período da gestação, vem o nascimento, tem o cuidado dessa criança, ela vai crescendo até ter condições de caminhar sozinho. O seu discípulo é da mesma forma, você tem que gestar o seu discípulo. Gestar o seu discípulo é em oração. Tenho certeza que se eu falar aqui, pense em nome de 3 pessoas, pelo menos, que você conheça, que você quer alcançar para Cristo, você vai ter em mente essas pessoas. Se você não tem em mente, talvez você pode falar assim: não, pastor, eu só me relaciono com crentes. Eu fui criado na igreja, eu não tenho amigo no mundo, não. Meus amigos todos são crentes. Você está na contramão daquilo que Deus quer. Deus quer que você se relacione com essas pessoas para que você possa influenciá-las. Se você for vulnerável a ser influenciado, aí não. Você tem que ser influenciador. Mas quem é a pessoa que você está gerando para ser seu discípulo? Por quem você ora? Senhor, eu quero discípulos, me dá discípulo, assim como Ana. Dai-me filhos, Senhor, se não morro. Me dê um discípulo, Senhor, me dê um filho na fé, Senhor, senão a minha vida espiritual ela fica sem sentido. Se eu não tenho discípulo, se eu não tenho um relacionamento discipulador com alguém, a minha vida espiritual ela está sem sentido. E da mesma forma, se eu não sou discipulado por alguém, eu pergunto para você, quem é o seu discipulador? Quem é o seu mentor? Aquela pessoa que quando você está com dificuldade, você vai para ela e fala: fulano, eu estou precisando de uma oração. Ore comigo. Se abraça com essa pessoa, choram juntos, e ali o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Quem é o seu discipulador? Não negligencie isso, meu irmão. Nós fomos chamados para ser discipulados e também para fazermos discípulos. É fato também que quem não consegue gerar discípulos vive apenas uma geração. Ou seja, se você
passar por essa vida sem fazer um discípulo, você vai morrer e viveu aquela geração. Agora, se você deixa discípulos, a sua obra, a obra que você fez, a obra que Deus fez através da sua vida, ela vai continuar. Nós gostamos muito do nosso pastor Valmir. Imagina o pastor Valmir passando pela Cibapa e não deixando discípulos. Ele vai embora e como fica a igreja? E graças a Deus que o nosso pastor ele tem isso em mente, que o negócio dele é formar discípulos, formar líderes que formarão outros líderes que formarão discípulos. Graças a Deus que ele tem colocado isso no coração da nossa igreja. Nós somos formadores de discípulo. Você é um discipulador. As igrejas que nascem de Deus possuem a capacidade de se reproduzir espontaneamente. Resultado de uma força interna, resultado de uma ação no nosso meio através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem faz a igreja crescer. É o Espírito Santo de Deus quem dá discípulo a você. O ato de gerar, parir, criar, é um milagre. E na vida espiritual, quanto na física, da mesma forma. É um milagre do Senhor, o fato dele colocar um discípulo aos seus cuidados e você poder cuidar e orientar essa criança, esse bebê na fé, até que ele tenha condições de caminhar sozinho. É algo espiritual. Nós temos que ser seres espirituais. Um cristão saudável e vibrante, ele gera também cristãos saudáveis e vibrantes. Um pequeno grupo saudável e vibrante, ele gera também outros pequenos grupos saudáveis e vibrantes. Um discipulador saudável, ele vai gerar discípulo saudável. O contrário também é o mesmo. O contrário também é o mesmo. Um cristão desmotivado, um cristão que só critica, que fala mal de pastor, que fala mal da igreja, ele vai fazer discípulo de alguma forma. De uma forma ou de outra, a gente está sempre fazendo discípulo, de forma positiva ou de forma negativa. Quem dá o crescimento é Deus, nosso Pai. E o nosso trabalho é tão somente acompanhar esse crescimento. É Deus quem coloca pessoas nessa igreja, foi Deus quem colocou você aqui nessa igreja. E o trabalho da igreja é acompanhar esse crescimento, é acompanhar a sua evolução, é orientar você, é trazer instrumentos para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é acompanhar o seu crescimento na leitura da palavra, na oração, nas disciplinas espirituais. E quem dá esse crescimento, sem dúvida, é Deus, através da ação do Espírito Santo em nós. Busque a santidade e a intimidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. É aqui onde pega muitas vezes. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitos estão orando, muitos estão buscando, mas quando chama para se converter dos seus maus caminhos, aí o negócio pega. Quantos lares estão destruídos dentro da igreja, meu querido? Porque você não quer ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, não se deixa trabalhar pelo Espírito Santo de Deus. Talvez nessa noite o seu casamento esteja um fio, porque você não se deixa trabalhar pelo Espírito Santo de Deus, você não busca santidade. Muitas vezes nós somos arrogantes, somos presunçosos, somos orgulhosos e não clamamos a quem pode nos socorrer, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós devemos entregar diariamente o nosso coração a Ele, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão pela nossa dureza do coração, nos quebrantar e andar em novidade de vida. Aquilo que você fazia, não faça mais. Se você era agressivo, não seja mais agressivo. Se você era beberrão, não beba mais. Se você era um adúltero, não adultere mais. Ande em novidade de vida. São esses que Deus procura. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura religiosos. A palavra do Senhor diz que naquele dia, muitos religiosos chegarão diante dele e falarão: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em línguas, em teu nome eu curei. E a resposta dele vai ser assim: afasta-te de mim porque eu não vos conheço. Não é religiosidade que agrada o coração de Deus, mas são homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. Teologia sem paternidade gera religiosidade. Quem vive em santidade, meu querido, aceita a disciplina. Quem vive em santidade ama a todo tempo, assim como Deus amou, porque nós fomos amados primeiro. Quem vive em santidade
não aceita espírito de murmuração, não aceita fofoca, não é um fofoqueiro passivo, muito menos ativo. Quem vive em santidade não aceita mentira, não vive mentindo e nem aceita que minta para você. Quem vive em santidade obedece, não é um desobediente. Quem vive em santidade não é um rebelde. Pastor, essa palavra não foi para mim não. Essa palavra não é para mim porque eu não aceito essa palavra. Ou às vezes sai da igreja. Nós temos o cuidado aqui nesta igreja de pessoas que vêm de outra igreja, a gente saber qual foi o motivo da sua saída lá da sua igreja. Porque talvez lá você foi desafiado a mudar, a ser transformado e não quis e veio para cá. Aqui vai ser da mesma forma, você não vai conseguir mudança. Tem pessoas aqui, queridos, espantem, estão migrando de um pequeno grupo para outro. Porque o líder de pequeno grupo está desafiando. Meu irmão, você tem que... Seu casamento, vamos melhorar, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Não, o meu líder está me botando muita pressão. Eu vou lá para o PG do fulano de tal, porque lá é mais tranquilo. Cuidado com isso. Aceite o tratamento de Deus na sua vida. Aceite o tratamento do seu líder. Aceite o tratamento do seu pastor. Porque eles velam pela sua vida. Nesta igreja tem homens e mulheres comprometidos em orar, comprometidos em levar uma vida de santidade, para que possa abençoar a sua vida. Quem vive em intimidade tem uma vida devocional a sós com Deus. Só isso aqui cabe uma grande reflexão. Quem vive em intimidade tem uma vida a sós com Deus. Você vai muito além de joelhos do que caminhando com as suas próprias pernas. Na presença do Senhor você vai muito mais longe e de forma muito mais rápida do que você imagina. Quem vive em intimidade ama ler a palavra de Deus, ama orar. Quem vive em intimidade com Deus ama servir na casa do Senhor. Quem tem intimidade, vive essa intimidade, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quem vive em intimidade tem paternidade espiritual. Nessa igreja você tem paternidade, queridos. Nessa igreja você tem filhos espirituais. Nessa igreja você tem pais espirituais. Pastor, que isso, pastor? Tem. Nessa igreja aqui tem homens e mulheres que zelam pela sua vida. Tem homens e mulheres que querem discipular você. E também, você também tem a paternidade na sua vida. Você tem que fazer discípulos. Você tem que, igual foi falado, você tem que pegar uma criança, gerar uma criança, e ensinar essa criança espiritualmente no caminho que ela deve andar. Nós temos nas nossas igrejas muitos anões espirituais. Pessoas que falam assim, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente, e são desse tamanhozinho espiritualmente falando. Rasos na Bíblia, rasos no relacionamento com Deus, não tem intimidade. Aí você entende por que a vida está destruída, por que os casamentos estão sendo destruídos, por que os lares estão sendo destruídos. Falta de intimidade, falta de santidade. A maior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte física, mas sim uma vida sem propósito. Você tem que entender, meu querido, que a vida ela é uma jornada. Olha só o que diz Salmos, capítulo 78, versículo 4. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Seus filhos, a geração futura, ela espera em mim, ela espera em você. E ela espera de nós a orientação no caminho que deve andar. A nossa geração, ela se perdeu nos seus próprios prazeres, no seu próprio deleite. Mas há um povo separado, há um povo escolhido. Hoje nós somos 60 milhões, mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Fala-se em torno de 35% a 40% de evangélicos no Brasil. E nesse meio tem muitos que não se prostram às coisas desse mundo. Nesse meio tem muitos que dedicam a sua vida a estar no altar do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Qual o motivo de você estar aqui hoje, meu irmão? Eu vou além. Qual o motivo da sua existência? Você já pensou nisso? Todos nós precisamos ter consciência do processo do nascimento, da vida e da morte. Nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Mas nesse intervalo de tempo nós temos que reproduzir. Nós temos que reproduzir. O importante não é, a maior tragédia na vida não é o momento da morte. Mas a maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. É você passar uma vida sem propósito. Chegar no fim da sua vida, você olhar para trás, eu não tenho discípulos. Eu perdi a minha casa.
eu perdi os meus filhos. Esse é o maior desafio que você tem, meu querido. É você, assim como foi com Noé, conduzir primeiramente a sua casa até a presença do Senhor. E aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que Deus colocar junto com você para entrar na sua arca. A sua casa, a sua vida espiritual é uma arca que você tem que construir. E a Bíblia traz orientação sobre dimensão, largura, o material que você tem que usar. A Bíblia traz orientação para que você possa ser próspero espiritualmente. A Bíblia traz orientação para o seu estilo de vida. Basta que você seja como Noé, obediente à palavra do Senhor. Mesmo que tudo à sua volta esteja conspirando contra essa verdade, você está ali firme na presença do Senhor. Eu sei em quem tenho crido. E o meu Redentor, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você sabe em quem você crê, meu irmão? Amém. Entenda que a maior questão não é prolongar a vida, mas sim promover a vida em outras vidas. Promover a sua vida na vida do próximo. O maior desafio que você tem é que outras pessoas possam olhar para você, se inspirar em você e falar assim, eu quero esse Deus. Eu quero o Deus que opera na vida deste homem, dessa mulher, porque eu quero ser semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo, ele teve a coragem de falar isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E nós, podemos falar isso? Você pode falar isso para o seu amigo? Olha para a minha vida, fala para ele assim, olha para a minha vida e siga o meu exemplo, porque eu estou seguindo a Cristo, para que ele veja Cristo através da sua vida. Se você for um homem que busca santidade, se você for um homem ou uma mulher que busca intimidade com o Senhor, se você for um homem ou mulher que exerce as disciplinas espirituais, um homem que ora, um homem que jejua, um homem que estuda a palavra do Senhor, que lê a palavra de Deus, você pode ser audacioso, assim como foi Paulo. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que aquilo que Deus pretendia fazer através da sua vida. Rick Warren diz isso. Você tem que dedicar a sua vida para o serviço do Rei. Você tem que dedicar a sua vida para o serviço do seu Deus. Muitas vezes nós temos a síndrome de Marta, esse é o outro extremo. Tem esse extremo que eu falei, das pessoas que não querem se envolver, mas tem aqueles também que se envolvem no ativismo. Jesus esteve na casa de Marta e Maria se prostrou aos seus pés, ficou adorando a Jesus, enquanto Marta fazia o melhor para o Senhor. Ela trabalhava, ela corria de um lado, corria do outro, para servir da melhor forma possível. E ela questionou com Jesus, falou, Senhor, o Senhor não se incomoda que minha irmã Maria fique aí aos seus pés enquanto eu estou trabalhando? E Jesus falou para ela, Marta, Marta, a sua irmã escolheu a melhor tarefa, que é ficar na minha presença. Talvez você se envolve demais nas obras, mesmo na igreja, nos afazeres da igreja, e você esquece de se relacionar com o Senhor Jesus. Mas vale o relacionamento. Não tenha na sua vida a síndrome de Marta, mas sim a síndrome de Maria. Esteja na presença do Senhor, prostre-se aos seus pés, chore na presença dEle e deixe Ele trabalhar no seu coração. Aí o que você fizer vai ser próspero, vai ser produtivo. Se uma semente não morrer, ela não pode produzir vida. O primeiro passo para nos entregarmos, para morrermos para a nossa vontade, é render-se a Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, meu irmão, é render-se a Jesus. Reconhecer os seus maus caminhos, reconhecer as suas falhas, reconhecer a sua negligência e falar para o Senhor Jesus, falar, Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha realidade, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero ser esse instrumento de bênçãos em tuas mãos. Declare Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não importa como você vai abordar isso, querido, todas as pessoas morrem um dia. Todas as pessoas vão prestar conta diante do Criador. E aquilo que você vai poder apresentar ao seu Senhor são vidas que você conseguir impactar nessa vida para levar para o céu. Não adianta nada você ser o mais rico do cemitério, chegar na presença de Deus e apresentar os seus bens. Nada disso tem valor. Agora, as pessoas que você impactar com o seu estilo de vida, as pessoas que você impactar com as suas palavras, com as suas orações, essas sim vão com você para o céu, vão com você para a eternidade. Para concluir, querido, como igreja que somos, devemos estar preparados para as lutas, para as pressões, para as adversidades. Se assim vivemos como igreja, nós temos que crer que o melhor de Deus ainda está por vir. Você pode dizer amém?
Jesus falou assim, ó, nesse mundo vocês vão passar por aflições, nesse mundo vocês vão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós somos mais do que vencedores. Eu fiquei pensando, o que é ser mais do que vencedor? Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. E nós somos mais do que vencedores, porque nós temos a vitória em Cristo Jesus, porque foi Ele quem pelejou por nós. Foi Ele quem entregou a sua vida na cruz do Calvário, e nós temos vida, e a Bíblia nos oferece vida em abundância. Nós abrimos mão disso, meu querido. Nós abrimos mão da vida em abundância que Deus nos oferece, e estamos vivendo das migalhas, como se nós fôssemos escravos, como se nós fôssemos cães, e nós somos filhos. Nós temos por direito a sentar à mesa do rei e servir com o rei. Essa é a proposta de Deus para nós. Mas nós nos contentamos em ficar como o filho pródigo. Me dá aqui a minha porção, que eu vou me virar com ela. Nós temos que fazer essa volta, a mesma volta que o filho pródigo fez. Senhor, eu andei errado, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós nos derramemos na presença dEle. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou ler de novo. Como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Jesus aqui, dê um glória a Deus. Sua mente não pode imaginar aquilo que Deus tem preparado para você, meu irmão. Joel, capítulo 2, versículo 19, diz que e teremos a cada dia uma nova igreja. Joel 2,19. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-lo plenamente. Trigo, vinho novo e azeite. Pastor, o que significa isso? Trigo significa a provisão de Deus na sua vida. Deus tem provido você, e Ele vai prover as suas necessidades. Os seus celeiros serão fartos. É isso que a Bíblia promete. O que significa vinho novo, pastor? É a alegria. Não são momentos de alegria, é a alegria da salvação. É a alegria de ter Jesus no seu coração, querido. E isso é diferente do que o mundo experimenta. O mundo experimenta através das drogas, através do sexo, momentos de satisfação. Mas Deus nos promete alegria. E essa alegria que excede todo o entendimento. Esse é o vinho novo. E o azeite, querido, é a cura, representa a cura e a unção. Deus quer curar você. Deus quer derramar a unção dele sobre a sua vida. Deus quer restaurar tudo aquilo que foi quebrado de uma forma ou de outra na sua vida. Deus quer restaurar os relacionamentos que foram quebrados na sua vida. Deus quer restaurar o seu relacionamento com Ele, para que você possa prosperar, para que você possa ser frutífero na presença do Senhor.